Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui hoje reunidos para aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, com a nossa expositora, a senhora Rose Carvalho. Então, neste momento, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, os nossos irmãos, mentores do Círculo da Luz. Que Deus abençoe a todos nós neste momento e que inspire as palavras em nossa irmã para que ao final saiamos daqui mais reconfortados e fortalecidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com a palavra, Jonathan. Boa noite a todos. Eu primeiro quero mostrar, é meu, tá? Parece que eu ganhei um microfone. Não deixe mais ninguém usar, tá bom, querido? Tá? Quando fui convidada a primeira vez aqui, era um que vinha aqui, eu me atrapalhei toda. Aí eu conversei e pedi para que providenciasse um microfone. Então, os senhores são todos testemunhas, que é meu. Se verem alguém, tem um centro espírita onde eu reclamei porque não tinha quadro. Aí botaram, e eu disse, quem escrever nesse quadro vai ver comigo, tá? Então já estão sabendo. É com muita alegria que voltamos a essa casa, e é tão interessante que casa espírita, a gente quando vem, a gente tem que se sentir em casa. A gente não pode chegar numa casa espírita e se sentir visita. A gente tem que chegar e dizer, estou na minha casa. Toda casa espírita tem que nos dar essa sensação, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a bandeira espírita. Outro dia, num grupo de estudos, que na nossa casa nós temos um estudo antes da palestra, um estudo do Evangelho. E uma moça levantou e disse assim, não, Rose, mas eu acho que toda religião leva a Deus. Eu disse, não leva, não. Aí ficou todo mundo olhando, né? Eu disse, não leva. Nem toda religião leva a Deus. Muitas que estão surgindo por agora levam ao fanatismo. Levam a achar que basta estar naquela igreja, naquela religião, pronto, está tudo feito. E aonde tem religiões que estão surgindo por aí, que estão ensinando o preconceito, estão ensinando a segregação, você não é da minha igreja, você vai para o inferno, eu vou para o céu. Não é assim? Eu moro num sítio, e nós tínhamos um casal que trabalhava ali no sítio para a gente, e eles eram de uma religião evangélica. E a minha empregada é espírita, aqui eu tinha na época, é espírita. E conversando, aquele negócio de conversa vai, conversa vem, ela virou e disse assim, tá, mas só da tua religião que vai para o céu? Ela disse, é. Tá, mas e as pessoas que são boas não vão para o céu? Não, só se forem batizadas na minha religião. Aí ela disse, tá, mas olha a dona Rose, ela dá tudo para vocês, ela deu casa, e aquele negócio todo, ela faz tanta coisa por vocês. Não, ela é muito boa, mas ela vai para o inferno, porque ela não aceitou o Senhor Jesus. Então, isso aí, nós não podemos considerar que vá levar a Deus. Porque a partir do momento que eu tenho preconceito quanto a uma pessoa que acredita em outra coisa, significa que eu não estou no caminho da caridade. Não é verdade? Tá? Kardec é gênio. Muitas pessoas veem aquela fotografia dele naqueles antigos livros, né? Dava até medo, que é sempre sério. Nos antigos.
evangelhos que tinham a figura de Kardec na frente. Mas ele era de uma época em que o homem tinha de ser sisudo para ser, né? As fotografias, por exemplo, dos meus avós, eram ele sentado, a minha avó em pé, os filhos, e eles sempre com cara de quem não gostou. Mas sabe que Kardec era um homem muito alegre, contava piada, brincava com as pessoas, era um excelente professor. E Kardec, por ser gênio, que a gente olha assim e acha assim, era mais um homem na Terra, que pegou e juntou uma porção de perguntas e criou o espiritismo. Tem muita gente que ainda diz assim, eu sou espírita kardecista. Não, nós somos espíritas. O espiritismo não pertence a Kardec, não foi ele que criou. Ele foi um instrumento inteligentíssimo usado pelos espíritos superiores para codificar a doutrina. E ele, por ser muito inteligente, ele observava, na sua época não existiam essas igrejas todas que estão surgindo. Existia a Batista, a Pentecostal, existia a Luterana, né? E ele notou que cada igreja dizia assim, fora da igreja católica não há salvação, vai para o inferno. Fora da igreja batista não há salvação, vai para o inferno. E assim foi. Aí ele começou a analisar, e nós devemos analisar, porque Deus nos deu um dos talentos que nós temos, é da inteligência. E nós, nesses séculos todos de existência de espíritos que somos, estamos desenvolvendo cada vez mais o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Tá? E ele, meditando, ele pensou assim, bom, Deus é perfeito, Deus criou tudo, é causa primária de todas as coisas. Então, se ele criou tantos milhões de espíritos e resolveu que só um punhado é que vai para o céu, então ele fez alguma coisa errada. Ele já criou uma porção de milhões de espíritos para fazerem besteira, para não seguirem o que ele quer. Então, é um Deus esquisito. Ele começa a meditar, e nós temos que meditar também. Se nós pensarmos que é uma vida só, e que Deus cria um espírito para um corpo que está nascendo, isso tudo é ele pensando. Então, as pessoas dão mais valor ao corpo do que à alma. Materialismo. Né? Porque se eu preferir o corpo do que a alma, é porque eu sou materialista. Quantas pessoas que têm algum ente querido que desencarnou, que morreu, que passou para o outro lado e que fica assim, mas eu queria poder tocar. Materialismo, gente. Porque o amor, ele transpõe barreiras, fronteiras. Então, nós temos que começar a raciocinar. Aí ele foi pensando, bom, se Deus é misericordioso infinitamente, é justiça infinita, é bondade que a gente não tem noção do que é bondade, que a gente se acha muito bom, mas nós não somos, então não pode ser essa a bandeira do Espiritismo. A bandeira do Espiritismo terá escrito, fora da caridade não há salvação. Em outras palavras, eu posso ser judeu, eu posso ser ateu, eu posso ser islâmico, eu posso acreditar em Alá, em Buda, em Krishna, eu posso acreditar em orixás, eu posso acreditar em espíritos elevados, eu posso ser cristão, eu posso não ser cristão, que o que interessa é uma frase que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Aí a gente também confunde, que tem que construir hospitais, asilos, albergues, creches. Não. Quando Jesus falou a cada um segundo as suas obras, ele quis dizer a cada um conforme a sua conduta, conforme os seus sentimentos, conforme a sua maneira de ser. Então, Kardec coloca essa frase na nossa bandeira. Fora da caridade não há salvação. E eu acho tão interessante a confusão que fazem, porque nas outras igrejas, em todas, dizem assim, basta ter fé.
E se nós formos nos reportar a Paulo de Tarso em uma das suas epístolas, e inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, está ali que as virtudes mais interessantes é a fé, a esperança e a caridade. E Paulo vira e diz assim, e a mais excelente de todas é a caridade. Ele não fala que é a fé. Porque senão fica feito uma senhora, minha filha é médica, foi fazer um ultrassom de mama, a minha filha constatou que ela estava com um tumor já bem adiantado. Ela pegou essa senhora e disse, a senhora vai agora no oncologista, porque o seu tumor já está muito avançado. Não, minha filha, não se preocupe, olha como é perigoso. Eu sou espírita. E eu tenho fé nos espíritos e eles vão me curar. Ela falou, não. Vai correndo no oncologista, porque nem espírito cura isso. Então, nós temos que tomar cuidado. Gente, não basta ter fé. Jesus não curou a todo mundo. Ele curou aqueles que já mereciam e estavam em condições de serem curados. Porque lá está escrito assim, todos que o procuraram. Ele não curou todo mundo. Todos que o procuraram. O que é procurar Jesus? Não é ir atrás correndo. Cadê o rabino? Cadê o rabi? Cadê o mestre? Não. É a modificação interior que nós temos, que nos coloca num patamar que já merecemos a cura. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos ainda que passar por certas situações. Não tem como fugir. Mas ensinam-nos os espíritos que, praticando a caridade, nós podemos amenizar a dor que nós escolhemos para passar aqui. Então, a mais excelente, diz Paulo de Tarso, é a caridade, não é a fé. É a caridade. Porque a partir do momento que eu tenho realmente esse sentimento dentro de mim, eu tenho fé e tenho esperança. Não basta eu ser batizada em tal ou tal igreja para receber o direito de ir para um lugar melhor no plano espiritual. Quer ver? Quantos aqui já leram o livro Nosso Lar? Aí a gente pergunta, quem já assistiu o filme Nosso Lar? Uma opção de gente levanta a mão. É importantíssimo lermos o livro Nosso Lar. Ele é um preparo para estarmos aqui na Terra. É um livro tão fantástico que a gente começa a ler e fica morrendo de medo de morrer. Na metade, a gente compreende que nós temos que viver muito bem aqui, para ter um lugar muito bom do outro lado. Então, é um livro do começo, eu morro de medo de morrer, no meio eu estou louca para morrer, e no final eu entendo que eu tenho que estar muito bem aqui, fazendo a minha parte, fazendo a caridade, para poder ir para um lugar, nem que seja o portão de Nosso Lar, fica ali do lado de fora plantando florzinha, lá com aqueles que ficaram ali. É importantíssimo, porque nós temos que nos preparar para a vida. Na leitura, estava ali, a vida, ela não acaba no túmulo, ela não acaba com a morte do corpo físico, ela é uma só. A gente continua vivendo. Não tem como morrer, ninguém consegue morrer. Tá? Mas ir para o outro lado vai depender a cada um segundo as suas obras. Bom, aí conversando com o pessoal sobre caridade, lá nos nossos grupos de estudos, eles, mas o que é caridade? É muito fácil, gente, botar a mão no bolso e doar uma cesta básica, doar um sapato. Quer ver como é fácil fazer limpeza no armário e dar aquelas roupas bem cafonas, bem antiquadas, né, com furinho. Ninguém vai ver que tem esse furinho aqui e doar para centro espírita. Ai, como é fácil fazer isso. Doar fogão que não funciona mais. Olha, as coisas que a gente recebe são incríveis, né? Doar móvel cheio de cupim.
É muito fácil fazer isso. Será que isso é caridade? Não é. A caridade, para a gente não esquecer, a gente escreve PIB. Parece imposto de renda, né? Um imposto qualquer, porque é cheio de imposto, tem tanta sigla. Tá? É o PIB. É o perdão, a indulgência e a beneficência. E aí é tão interessante, quando começam a estudar a doutrina, que aí escutam uma coisa que eu acho fantástica. Porque a caridade moral e a caridade material está até no Evangelho, né? Não saiba a vossa mão, não sei o que, tem ali. Caridade moral e a caridade material. Aí escutam assim, a caridade moral, que é o perdão e a indulgência, é a mais difícil de fazer. Aí os pão duros aproveitam e dizem assim, eu vou fazer a caridade mais difícil de agora em diante. Eu vou fazer a caridade moral. Não vai. Não existe caridade moral e caridade material separado. A caridade é uma só, que é formada pela moral e pela material. Não existe uma separação. Eu não posso dar um sorriso para alguém que me magoou se eu não jogar fluido material para cima daquela pessoa. Aquele sorriso falso. Oi, né? Ai, querida, até que você está mais bonitinha. Quer ver aquele? Ai, como você está bonita hoje. Dá vontade de dar uma rasteira. Porque aí a gente diz assim, tá, os outros dias a gente não estava, né? Aí a pessoa, tá? Não, a gente tem que dar aquele sorriso e dizer assim, não, poxa vida, ela me magoou, mas que bom, ela é um instrumento que me fez resgatar. Quando é que nós vamos chegar nesse nível, né? Fulano me traiu, que bom, ele foi um instrumento de eu resgatar as traições todas que eu fiz no passado. Não é assim que a gente... Não quer dizer que podem ficar traindo, tá? Não é desculpa, não. Tá? Então, a caridade, ela tem que ser formada pelo perdão, indulgência e beneficência. Vamos falar do perdão. É muito fácil eu chegar aqui e pedir um copo d'água, que eu estou precisando. Serve para mim? Já serve 2, porque eu vou beber bastante água. Não, é muito fácil. Eu chego aqui, meus irmãos, com aquela voz bem, não tem? De quem é santo, que eu não sou. Vamos perdoar. Porque o perdão, e vou sair daqui e disse, não aguento mais ver a fulana. Perdoar não é fácil, gente. Não é fácil. E no nosso nível de evolução, é dificílimo perdoar. Então, tem etapas para chegarmos ao perdão. Divaldo Pereira Franco diz que tem perdões que nós vamos levar mais de 2, 3 encarnações para conseguir. Mas é interessante já irmos desculpando, já irmos nos preparando para o perdão. Sabe para quê? Para não termos que nascer com o nosso inimigo como irmão gêmeo. E se não aprendendo, vai vir grudado, como chipófagos. Então, o começo é desculpar. A palavra desculpar, desculpar. Des significa tirar. É o negativo. Desculpar é tirar a culpa. Porque nós só temos culpa quando a gente faz com intenção, quando a gente sabe que está errado e mesmo assim faz. Quando a gente desculpa, como é que a gente pode fazer? Ah, aquela amiga, eu adoro as amigas. Como a gente aprende com amigas, né? Elas sempre nos dão uma rasteira, amigos também. Mas aí aquela amiga nos faz alguma coisa que nos faz sofrer. Então, como é que a gente vai desculpar? É olhar e dizer, nós todos somos espíritos inferiores. Não tem um espírito bom aqui. Irmã Dulce já estava com o pezinho na bondade, mas ainda não era, não podia ser chamada de espírito bom. Nem Madre Teresa, nem a outra que foi, como é o nome? Aqui tem ali, aqui em Santa Catarina, uma freira também. Eu esqueço. A Madre Paulina. Não, bom mestre, por que você me chama de bom? Bom somente o Pai. Então, nós não podemos nos considerar bons.
Nós não somos bons, gente. Nós temos alguns momentos, talvez por semana, que a gente faz alguma coisa boa, mas a maior parte do tempo nós estamos cometendo enganos. Mas isso é outra exposição. Perdi. Me perdi. Bom, aí eu olho para a minha amiga e digo assim, poxa, se nós todos somos espíritos inferiores, ela também é. Se nós todos somos espíritos que ainda cometemos enganos, ainda temos experiências que não dão certo, ela também. Então ela fez uma coisa, foi uma experiência que ela teve que não deu certo, ela vai ter que consertar. É uma forma de desculpar. É não querer a vingança. Porque nós somos tão pequenininhos que quer ver se a gente não é convidado para um casamento. Ah, pronto. Aí vira assim, é coisa de ficar na cama, pensando, porque eu não vou mais, porque eu não vou mais jantar na casa de ninguém, porque eu não quero mais saber desse grupo, e aí vai. E bobagem, gente, já vamos parar para pensar. Não ser convidado, olha a economia. É a pior, olha, meu marido e eu, nós já chegamos àquela idade que a gente diz, ai, que bom, querida, mas não vai dar para ir, tá? Porque, ó, começa a mulher, porque o homem é mais fácil, embora eu sinto muito, tá? Eu acho que casamento não tinha de ser de terno e gravata. Eu acho, assim, é muito retrógrado. Mas começa a mulher, de manhã vai para o cabeleireiro. Aí bota aquele pé para fazer, aí a mulher tira um bife. Aí tu já fica. Vou ter que usar aquele sapato, vai doer, já fica a cabeça, né? Aí tem que fazer o pé, fazer a mão, fazer o cabelo, maquiagem. Isso aí é um dinheirão. E é um tempo, é um sábado inteiro dentro de um cabeleireiro. Em vez de estar com os filhos, em vez de estar com o marido, em vez de estar andando de bicicleta, em vez de estar tomando sorvete, sei lá. Mas está lá, aquele barulho. Tá? Se tiver alguma cabeleireira aqui, me perdoe, mas a verdade é essa. Aí depois teve que comprar um vestido, porque nós somos tão bobas que a gente não repete o vestido. Imagina ir a um casamento com o mesmo vestido que foi no mês passado. Por que não? Mas a gente é boba, a gente sai e compra um dinheirão. Aí aquele sapato, porque tem que ser salto, fino, alto, apertado, e é tão ruim que no metade do casamento já estão dando chinelinho de borracha para as mulheres poderem dançar. Olha o sacrifício. Então, quando não é convidado, deve dizer assim, obrigada, meu Deus. Aí não é convidado para o aniversário da criancinha. Ai, que bom. Eu, quando vou ao aniversário de netos, que eu tenho 11 netos, eu já aviso. Quando eu chegar, canta parabéns. Que termina, eu vou comer um pedaço de bolo e vou para casa. Porque é criancinha pulando, criancinha derrubando Coca-Cola, é criancinha assim, passando por baixo da mesa, e a gente tem que estar assim, ó. Ai, que gracinha. Ai, como teu netinho está engraçadinho, dá vontade de... Mas a gente não pode. Então, quando não é convidado, que bom, meu Deus, muito obrigada. Mais um resgate que eu não vou precisar passar. Não é? Então, é desculpar, é entender que todos nós erramos, gente. Às vezes a pessoa está sem dinheiro para convidar mais um. E se eu sou mesmo amiga daquela pessoa, eu vou entender. Né? Então, é desculpar. Indulgência. Como é difícil a gente entender o que é amar e o que é gostar. Amar é uma coisa, gostar é outra. O gostar está dentro do amar, mas não são sinônimos. Adorar não é sinônimo de amar. Tá? Adorar, no nosso nível, é perigoso, é fanatismo. Tá? Eu amo todos os senhores aqui, me amo também, eu me amo muito. Tá? Amo a todos, mas não gosto de todo mundo. Porque nem todo mundo pensa como eu, nem todo mundo tem o mesmo fluido, nem todo mundo está sintonizado no meu nível. Às vezes tem uns que estão acima, às vezes tem outros que estão abaixo, e tem uns que é o mesmo nível. Aí nós confundimos. E aí nós ficamos até com medo, né?
eu aprendi que eu tenho que amar a todo mundo, mas eu não gosto da minha sogra. Eu gosto muito da minha, já é desencarnada. Né? Mas não gosto do jeito que ela faz. Mas eu tenho que amar, porque somos filhos de Deus. Somos espíritos. E nós temos que, em primeiro lugar, nos amarmos. Em primeiro lugar, nós temos que nos perdoar e temos que ser indulgentes conosco mesmo. Nós temos que compreender que nós temos ainda o direito de nos enganarmos, de cometermos enganos. Porque o dia que pararmos de errar, vamos ser crucificados, dizer, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vamos ser tudo Cristos. Todos nós vamos ser espíritos de luz, espíritos puros. Mas, por enquanto, a gente ainda comete engano. Se eu posso cometer enganos, eu não tenho o direito de julgar o engano do meu próximo. Isso é indulgência. Não quer dizer que eu não vou enxergar. Eu não sou pato. O pato é que cai a sujeira e as penas dele são tão perfeitas que escorre, não penetra. Então, ele não fica doentinho. Então, nós não somos. Então, a gente vê uma pessoa se prostituindo, a gente olha e não julga. Porque o Espiritismo nos ensina que a gente abraça o criminoso, mas não é conivente com o crime. Para sermos indulgentes, nós temos que aprender uma coisa importantíssima que a doutrina espírita nos ensina. Orar pelos criminosos. A gente tem o costume de orar pela vítima. Vem uma pessoa obsediada para o centro espírita, nós temos que orar pelo obsessor. Porque é ele que está precisando de ajuda, ele é que está precisando ser esclarecido a perdoar. Mas não, a gente fica orando só para a pessoa que está obsediada. O obsediado de hoje é o verdugo de ontem. E o obsessor de hoje é a vítima de ontem. Quando a gente lê no jornal, porque fulano matou, agora teve esse caso horroroso da menina que matou pai, mãe e o irmão, né? Temos que orar por essa menina. Porque o pai, a mãe e o menino resgataram. Eles estão libertos, eles se livraram de culpas de muitos séculos. Orar por ela. Porque o futuro dela estava escrito aqui hoje, por Joana de Ângeles. O corruptor, são corruptos. Todo criminoso é um corrupto da lei de Deus. Orar por eles, porque eles é que precisam. E nós já fomos iguaizinhos. Que bom que tenha sido assim há uns 1000 anos atrás, mas eu não acredito, deve fazer bem menos tempo. E a beneficência. A beneficência é a parte material. Eu não posso dar um prato de comida para uma pessoa que bate a minha porta se eu não tiver esses dois aqui, perdão e indulgência. Mas sabe como é que a gente faz? Ui, mais um na sinaleira vendendo balinha. Aí a gente compra a balinha para sair da nosso para-brisa. Que bom que ele está vendendo balinha e não está vendendo drogas. A gente não sabe por que ele está ali vendendo balinha. Então, nós devemos comprar e ajudar, sim. Maria, vai lá e dá um prato de comida para esse cara, para ele ir embora logo. É capaz de envenenar a pessoa. Nós temos que jogar fluidos. Olha Chico Xavier. Quando entra na casa de uma senhora e tem umas bananas lindas em cima da mesa, a mulher que foi com ele fez assim, ai, que bananas lindas. Pronto, as bananas no plano espiritual começaram a apodrecer. E Chico, aí ofereceram para Chico, ele, não, muito obrigada. Nós temos que orar, gente. A beneficência está na prece, sim. O fluido é matéria. O fluido é matéria. Então, tudo que nós fazemos tem que jogar esse fluido. E deixar de sermos, né? E fazermos a nossa parte. Olha a parábola dos talentos. Dividir o conhecimento, dividir as nossas mãos, dividir a parte que nós temos. Dividir o amor que nós sentimos. Isso é fazer a caridade. E o que
que é essa salvação? Com licença. Nas outras igrejas, fora do Espiritismo, dizem que a salvação é para não ir para o inferno. E é tão bom vir para o Centro Espírita, a gente troca a palavra de inferno para umbral, né? Quantas pessoas não entendem, tá? Tem umbrais infernais, mas a grande diferença é que para as outras religiões, errou, danou-se, é para sempre no inferno. Deus, muito esquisito, porque ele criou uma alma para um corpo que está nascendo, que vai viver só uma vida, e ele já sabe que o cara, que como é o nome, Fernandinho Beiramar? É o único bandido que eu sei o nome. Aí, ele nasceu bebezinho. Ele nasceu com um pezinho, a mãe dele deu de mamar, a mãe dele trocou as fraldas, ele aprendeu a andar com a vovó dele, ele caiu, ele machucou o joelho, ele chupou chupeta, tomou mamadeira, ele ganhou um carrinho vermelho de Natal, e assim como qualquer outro de nós. Mas o que aconteceu que, de repente, ele virou bandido? Ah, é o ambiente em que ele morava. É assim que pensam. Quem acredita numa vida só, numa encarnação apenas. Não. Ele é um espírito muito atrasado, diferente de outros que não cometem mais crimes. Então, se Deus criou ele naquele momento, algum erro teve, um chip errado que Deus botou, que deu um tilt. Não é? Que salvação é essa? É não irmos para o inferno? É não entrar um demônio dentro da nossa casa? É não entrar bandidos? Porque muita gente vem ao centro espírita e acha, não, eu estou indo ao centro espírita, mas nada de ruim vai me acontecer. Vai sim. Nós temos resgates. Não dá para fugir. A salvação, na verdade, é de nós mesmos. Nós nos salvarmos do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Porque quando a gente pratica a caridade, que a gente sai daquele eu doentio que nós estamos carregando há milhares de anos, e a gente vê uma criança passando fome, uma criança esperando para receber uma medula, para poder livrar-se de uma leucemia, uma criança de 4, 5 anos, carequinha, que ainda sorri e diz, tia, eu estou bem? A gente vira e diz assim, poxa vida, eu tive dor de cabeça e infernizei a família inteira. A gente a gente começa a pensar, né? Quando a gente vai na casa de uma pessoa em que o marido está numa cadeira de rodas, não tem mais condições de trabalhar, que a mulher, a esposa, com 3, 4 crianças dentro de casa, ainda está lavando roupa para fora, está trabalhando como faxineira, o que for, e a gente reclama porque não tem uma cortina na nossa sala, a gente começa a pensar. Nós começamos a nos salvar de nós mesmos. Aí paramos de dar fogão estragado, paramos de dar roupa furada, cafona, atrasada, paramos de jogar fora comida. A gente para de encher o prato de comida, comer um pouco e raspar no lixo. A gente começa a ver o outro lado da vida. A gente começa a ver que se eu tiver uma colher de pau em casa, eu sou mais rica do que quem não tem. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu passo a entender, através dessa doutrina fantástica, que eu estou no momento necessário. Está ali a frase de Bezerra de Menezes. Agora é a hora da transformação moral. Estava ali, quando estavam passando data show, né? Aqui na parede. Eu começo a me modificar. Eu sei que eu estou na família certa, na cidade certa, no ano certo, na situação social, no corpo que eu preciso estar. Eu mudo a minha maneira de ser.
Aí eu começo a praticar a caridade. Teve outra frase na leitura de hoje, que dá a entender mais ou menos assim, que eu não devo esperar retorno quando eu faço a caridade. Gente, sabia, vou contar uma coisa que talvez alguns vão ficar chocados. Ninguém faz caridade, porque caridade é dar sem receber. Cada vez que a gente dá um alfinete, nós estamos recebendo no plano espiritual. Nós estamos apagando alguma dívida, diminuindo alguma dívida que nós temos. Então, nós ainda não fazemos caridade. O único que fez caridade na terra foi Jesus, porque ele não devia nada. Nós estamos nos ensaiando para que um dia cheguemos ao nível que Jesus chegou. Então, é importante praticar e saber o que é caridade, como se pratica. O outro dia eu estava explicando, eu posso passar um pouco da hora, vocês têm horário? Que eu sou faladeira, por isso que eu já pedi 3 copos d'água. Ela serviu a água para mim, isso é caridade. A gente não se... Tem coisas que nós já fazemos, que é caridade, que a gente não se dá conta, porque é natural. Ter filho é caridade. Sabiam disso? A mulher, quando ela deforma o seu corpo para que uma nova vida, um novo espírito possa vir à terra, ela está praticando a caridade. Olha que coisa linda, né? Quando a gente... Agora está tão difícil de ver, quando um homem deixa uma mulher passar primeiro pela porta, não é só educação, é caridade. Quando a gente está num ônibus e entra uma pessoa e a gente diz, não, senta aqui. Não é só educação, é caridade. Nós estamos exercitando. Quando a gente acorda de manhã, sentindo a gratidão, poxa, obrigada, eu não morri dormindo. Isso é caridade. É o sentimento de gratidão. E lendo Sérgio Lopes, ele diz que a gente não pode fazer caridade, nós temos que ser caridosos. Quando nós conseguirmos ser caridosos, nós então, aí sim, teremos dado um passo muito grande na evolução. A pessoa, olha Chico Xavier, ele é caridoso. Ele não era, ele continua sendo, tá? Ele é caridoso, é automático. Aí a gente vai para Pavlov, né, que estudou o automatismo. Ele usava os ratinhos, os cachorrinhos, para automatizar as pessoas. Nós temos que primeiro nos automatizar. Prestar atenção o dia inteiro. Nós temos 24 horas por dia de oportunidades de fazer a caridade. Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente está colocando ali dentro. Daqui a pouco nós estamos fazendo naturalmente. Primeiro a gente tem que forçar. Daqui a pouco aquilo é natural. E quanta coisa a gente já faz naturalmente. A gente vê uma pessoa caída na rua, a gente não tira fotografia. O espírita não fica tirando fotografia para botar em mídia. Ele olha e diz, vou fazer uma prece. É automático já. Não é? Então, nós temos milhares de formas de fazer a caridade. A natureza, os espíritos estão sempre praticando caridade conosco. A natureza, gente, o sol, o mar, a água dos rios, o ar que a gente respira, tudo isso são caridades feitas conosco. E nós devemos retribuir. Vamos nos salvar desse nosso, dessa nossa pequenez. Vamos pensar 2 vezes antes de agir, mas não para sermos falsos, mas para cuidarmos. Olha outra frase que estava aqui, nós estamos hoje construindo o nosso amanhã. Já é hora de acordarmos. Vamos nos perdoar, porque o sentimento de culpa nos leva à depressão. Nós temos que ter o conhecimento, o entendimento da culpa, mas não o sentimento.
Vamos ser indulgentes conosco também. Saber que nós temos ainda muitos erros pela frente. Que bom! E vamos ser beneficentes conosco. Vamos cuidar desse talento que Deus nos deu, o corpo físico, que teremos de devolver. Cuidar, nos alimentando direito, outra parte da leitura. Nos alimentando direito, ver o que nós estamos botando aqui dentro. O que nós estamos deixando entrar por aqui. O que nós estamos abraçando. O que nós estamos deixando entrar na nossa casa espiritual. Nós temos o direito de ser felizes, sim. Outra parte da leitura. Muitos correm atrás da felicidade. E a felicidade está aqui dentro. Nós temos que aprender a deixá-la sair. Tá bom? Vamos ver se a gente sai da terra, quando partirmos para o plano espiritual. Joana de Ângeles diz que nós somos feito peixes, repletos de escamas no nosso perispírito. Peixes grandes, tem uns peixes de 1,80 m, 1,80 m, o dele, né? Tem muito mais escama do que eu. Mas muita escama. E cada encarnação que a gente está aqui, a gente deixa umas 3, são milhões. Aí, porque nós somos espíritos de luz. Todos nós somos luzes. O problema está nessas escamas que embotam essa beleza que nós somos. Somos filhos de Deus. Tá bom? Deixemos algumas. Quem sabe a gente consegue deixar umas 4 dessa vez, né? Para chegarmos daqui a alguns bilhões de anos no nível de Jesus. Muito obrigada a todos pela atenção, à casa pelo convite, aos bons espíritos que estão sempre amparando a todos nós, sempre nos ajudando, nos intuindo a melhorarmos um pouquinho. E que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada, irmã Rose. Belíssimas palavras. Então, neste momento, vamos respirar fundo. Vamos mentalizar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus braços abertos, com o seu coração emitindo luzes, raios de luzes douradas e azuis, envolvendo a todos nós neste salão, porque todos somos tão necessitados de perdão, indulgência e benevolência. Que nós lembremos dos nossos ambientes domésticos, nossa casa, nossos locais de trabalho, e que essa luz envolva cada um destes lugares e cada uma destas pessoas que convivem conosco, familiares que não puderam estar aqui hoje, amigos de trabalho, colegas de trabalho. E que neste momento nós pedimos a Deus que fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e a nossa coragem para conseguirmos colocar em prática a caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos de todo o mal,
principalmente aquele que está dentro de nós. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja.